E no vídeo de hoje eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício no mercado. De um lado, Redmi Note 11 com lançamento em 2022 e do outro lado, o Poco M5 com lançamento também em 2022. São dois bons celulares custo-benefício no mercado, que estão numa faixa de preço bem próxima, na faixa dos R$ 1.300, e a gente vai ver qual que está valendo mais a pena no momento. E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Redmi Note 11 conta com 15,98 cm de altura, 7,38 cm de largura, 0,80 cm de espessura, pesando 179 gramas. Enquanto que o Poco M5 conta com 16,40 cm de altura, 7,61 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 201 gramas. E a última versão do sistema operacional no Note 11 é o Android 12 MIUI 13, como também o Poco M5 utilizando o Android 12 MIUI 13. Já na parte de processador, o Redmi Note 11 traz um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.4 GHz Kryo 265 Gold e 4 núcleos com 1.9 GHz Kryo 265 Silver. Enquanto que o Poco M5 conta com um processador octa-core também, sendo 2 núcleos com 2.2 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Note 11 é o Snapdragon 680 4G, enquanto que o Poco M5 conta com o MediaTek Helio G99. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Note 11 é um pouco maior, com 2.4 GHz, já no tamanho do semicondutor são iguais, com 6 nanômetros, e já na parte de benchmarks, no AnTuTu Redmi Note 11 foi superior, enquanto que no Geekbench o Poco M5 foi melhor. E para auxiliar nesse processamento, o Note 11 conta com uma GPU Quadreno 610, com uma frequência na GPU de 1100 MHz, enquanto que o Poco M5 traz uma GPU com Mali G57 MC2, com uma frequência não mencionada. Já na parte de memória RAM, o Note 11 traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, como também o Poco M5, trazendo uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Note 11 conta com uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, como também o Poco M5 trazendo uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna. E já o Note 11, ele pode ter um microSD com até 1 TB de memória externa, como também um Poco, podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Redmi Note 11 conta com uma tela com 6.43 polegadas, enquanto que o Poco M5 conta com uma tela com 6.58 polegadas. E a resolução de tela tanto do Note 11 quanto do Poco M5 é em Full HD+, 1080 pixels. E a densidade de pixels do Note 11 conta com 409 pixels por polegada, enquanto que o Poco M5 conta com 401 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no Note 11 é uma AMOLED com 700 nits, enquanto que o Poco M5 utiliza uma IPS LCD com 450 nits. E a taxa de atualização do Note 11 conta com 90 Hz, como também o M5, contendo uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Redmi Note 11 apresenta 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 50 megapixels e abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagem mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro para imagens mais próximas com 2 megapixels e abertura focal de 2.4, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Poco M5 conta com uma lente principal com 50 megapixels e abertura focal de 1.8, uma lente ultra-wide com 2 megapixels e abertura focal de 2.4 e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você tira, o Redmi Note 11 conta com quase 1/3 de polegada, enquanto que o Poco M5 não mencionou seu sensor. E já a resolução das fotos, tanto o Redmi Note 11 quanto o Poco M5
conta com 8.165 por 6.124 pixels. E a câmera frontal do Redmi Note 11 conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Enquanto que o Poco M5 conta com uma frontal com 5 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/5 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Note 11 consegue gravar em Full HD 1080 pixels, como também o Poco M5 conseguindo gravar em Full HD. E tanto a gravação do Note 11 quanto do Poco M5 em Full HD pode ser feita a 30 fps. E também na câmera frontal, eles são iguais, então os dois conseguem gravar em Full HD a 30 fps na sua câmera frontal. Já na parte de bateria, o Note 11 conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts, enquanto que o Poco M5 conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts. E o sensor de impressão digital do Note 11 fica na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho e algumas versões pode conter o NFC. Como também o Poco M5, contendo um sensor na parte lateral do celular, também contando com infravermelho e algumas versões contam com o NFC. E já sobre proteção de tela, o Note 11 conta com uma proteção com o Gorilla Glass 3, como também o Poco M5, trazendo uma proteção com o Gorilla Glass 3. E já na parte de jogos, o Redmi Note 11 no Free Fire consegue rodar no Ultra a uns 59 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no Ultra a uns 57 fps. Já no PUBG, o Note 11 consegue rodar no balanceado a uns 30 fps, enquanto que o Poco M5 consegue rodar no HD a uns 27 fps. Já no Call of Duty, o Note 11 consegue rodar no muito alto a 30 fps, enquanto que o Poco M5 consegue rodar no médio a uns 38 fps. Já no Fortnite, o Note 11 consegue rodar no baixo a uns 22 fps, enquanto que o Poco M5 consegue rodar no baixo a uns 15 fps. Já no Arena of Valor, o Note 11 consegue rodar no abaixo do vida a 60 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no abaixo do vida a 60 fps. Já no Assault 9, o Note 11 consegue rodar no máximo a uns 28 fps, como também o M5 conseguindo rodar no máximo a uns 30 fps. Já no eFootball 2023, o Note 11 consegue rodar no alto a 30 fps, como também o M5 consegue rodar no alto a 30 fps. Já no Ark, o Note 11 consegue rodar no épico a uns 20 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no épico a uns 17 fps. Já no Genshin Impact, o Note 11 consegue rodar no baixo a 30 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no baixo a uns 29 fps. E no Black Desert, o Note 11 consegue rodar no alto a uns 29 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no alto a uns 30 fps. E no League of Legends Wild Rift, o Note 11 consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Poco M5 conseguindo rodar no super alto a uns 56 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões do Poco M5 é que ele é um celular um pouco maior e um pouco mais pesado comparado ao Note 11. Já na parte de construção deles, celulares de custo-benefício têm uma construção muito parecida e são bem básicos, tanto para não gastar tanto na parte de poder gastar mais no conjunto. Na parte frontal não tem tanta diferença com a disposição da câmera centralizada no meio. Já na parte traseira eles têm algumas poucas diferenças, eu achando o Poco M5 um celular um pouco mais bonito com essa disposição da câmera e essa faixa na horizontal, mas eles são bem parecidos, os dois trazem uma construção em plástico. Já as cores, o Note 11 traz versões como preto, um azul e um ciano, enquanto que o Poco M5 traz versões como preto, um amarelo e um verde. Dessa forma, eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com empate, pois o Note 11 foi melhor no Call of Duty, enquanto que o Poco M5 foi melhor no PUBG. Nos outros jogos eles foram bem iguais, tendo poucas diferenças, mas são dois bons celulares custo-benefício que conseguem rodar os bons jogos numa taxa de FPS boa. Em alguns jogos você vai conseguir rodar nos 60 FPS, e alguns outros você vai conseguir rodar na faixa dos 30 FPS. Já para a câmera, meu voto fica para o Redmi Note 11, pois ele tem uma pequena pouca vantagem, que é com uma lente frontal com mais pixels. E quando a gente olha um pouco nas qualidades das fotos, a frontal dele tem um pouco mais de qualidade. Já na câmera traseira, os dois trazem boas fotos e gravam bons vídeos em Full HD, tem uma boa nitidez e uma boa saturação de cores. Já para a tela, meu voto vai para o Redmi Note 11, pois ele conta com uma vantagem de ter uma tela com AMOLED. E para a bateria, meu voto fica para o Note 11 também, pois ele conta com 5.000 mAh e uma potência máxima de carregador de 33 watts. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício,
eles estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, telas, funcionalidades, tudo. O Redmi Note 11 está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, em uns R$ 1.250, R$ 1.300, isso a versão de 4GB de memória RAM. Já o Poco M5, ele está numa faixa de preço também dos R$ 1.250 a R$ 1.300, só que a versão de 6GB de memória RAM. Apesar deles terem um preço parecido, e o Poco M5 ter uma versão melhor, mais barata, com 6GB de RAM, eles empatam nessa porque o Note 11 ele ainda tem algumas vantagens, como a tela, a bateria e um pouco na câmera. Então nesse quesito eles ficam muito equilibrados, sendo que você pegaria um Poco M5 com mais memória RAM, só que um pouco menor nesses outros quesitos que eu falei. Enquanto que o Note 11 você vai pagar o mesmo preço pela versão de 4GB, mas vai ter esses quesitos como a tela, a câmera e a bateria um pouco melhor. Então são dois celulares muito parecidos, na parte de desempenho eles foram bem iguais, são bons celulares que vão rodar uma boa taxa de FPS, com boas jogatinas, você pode até jogatinas bem longas, que vão dar conta, tem uma boa performance, a sua câmera traseira traz boas fotos com bons vídeos, a bateria tem uma boa capacidade, apesar do Poco ter uma potência de carregador um pouco menor, e eles contam com uma tela com 90 Hz, então são dois bons celulares. O Note 11 tem um pouco mais de qualidade, só que o preço dele está bem parecido com o do M5, sendo que o do Poco M5, tendo um pouco menos de qualidade nesse esquisito, ele traz uma versão com 6GB de RAM, o que melhora na performance do celular. E é por isso que eu prefiro ficar com empate no custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até o próximo!